Olá pessoal, paz e graça, aqui é seu irmão em Cristo, Leovânio Silva, e hoje estaremos aqui falando de um assunto polêmico, o cristão e a política. Estamos em um ano de eleições no Brasil, eleições para presidente, para governador, deputado e senador, ou senadores, deputados, e estamos vivendo também no Brasil um processo de dicotomia, de polarização política. É bem verdade que, historicamente, no Brasil, sempre houve polarização política. No entanto, existe uma tendência, não só no Brasil, mas internacional, de polarização. E volta aquela discussão entre a esquerda e a direita, conservadores versus progressista. Então nós estamos vivendo esse ambiente aí de guerra, né, ideológica, e entra as figuras religiosas, e aí quando a gente fala de figuras religiosas, nós estamos falando de vários segmentos religiosos, mas hoje abordaremos especificamente o ingresso do político cristão, né, da pessoa que é vinculada ao cristianismo, seja ele católico ou evangélico, até porque nós temos no Brasil a bancada evangélica, que é uma bancada expressiva, que não apenas tem evangélicos, mas também tem nessa bancada representantes também do catolicismo, inclusive também tem ali representantes ali do espiritismo. Então essa bancada evangélica ela é também bem diversa, existe um processo de diversidade ali, ou seja, existe um alinhamento ideológico ali dentro dessa bancada evangélica. Por outro lado, nós temos visto também um alinhamento dos evangélicos com a política muito, né, de uma forma muito profunda, muito mais enraizada. E esse alinhamento à política, né, nós temos visto aí com as eleições passadas e na figura do presidente Bolsonaro, nós temos visto aí um alinhamento desses evangélicos com as propostas conservadoras. E essa imagem aí criou dos evangélicos, todo mundo agora estão sinalizando que os evangélicos são fundamentalistas, né, que se alinhou ao governo Bolsonaro. E aqui nós queremos esclarecer também que não é, né, nem todos os evangélicos estão alinhados ao bolsonarismo, nem todos os evangélicos são conservadores radicais, e nem todo evangélico está alinhado com os progressistas, né? Temos aí também evangélicos progressistas, evangélicos pró-Lula, né? E também evangélicos que dialogam em alguma medida com as propostas, as ideologias de esquerda. É um número talvez minoritário, há uma discussão na academia sobre essa questão, né? Os teóricos discutem essa questão. A verdade é que existe um alinhamento dos evangélicos ao progressismo e ao conservadorismo. E aqui entra um ponto que a gente precisa esclarecer também, que nós, enquanto cristãos, precisamos entender que o cristianismo, né, enquanto religião e enquanto mensagem de Cristo, estamos, enquanto cristãos, estamos acima, né, dessas guerras ideológicas. A mensagem cristã ela é superior às ideologias humanas. Então, acho que a gente precisa tomar cuidado. Por outro lado, nós temos uma outra divisão dentro do segmento evangélico, é o que nós queremos falar aqui hoje, mais sobre as igrejas evangélicas, os líderes evangélicos, as pessoas, né, evangélicas, que está mais em evidência aí. Há uma divisão dentro das igrejas evangélicas no sentido de que, ora, alguns evangélicos veem a política de uma forma muito demonizada, enquanto outros evangélicos estão muito alinhados às questões políticas.
Os evangélicos que demonizam a política, geralmente são pessoas que fazem uma leitura muito, muito radical, digamos assim, uma leitura muito radical da questão política, né? Então, por ver vários escândalos no ambiente político, por ver corrupção, por ver uma série de questões, né, que macula, questões imorais de forma muito profunda dentro do ambiente político. Então, essas figuras religiosas acabam dizendo o seguinte: olha, isso não é um ambiente para que nós estejamos lá, né? Então, esses são grupos evangélicos que estão totalmente fugindo. Então, são grupos não muito politizados, que não querem ter a sua imagem associada a políticos corruptos. Por outro lado, nós temos um outro grupo, um outro segmento, que não entendem, que dizem: não, nós somos, né, nós temos uma pauta aqui positiva, nós queremos nos associar à política, até porque as questões, os problemas do Brasil serão resolvidos dentro de uma perspectiva política. Então nós temos nada melhor do que ter, por isso que se tem bancada evangélica, etc., bancada dos conservadores, porque aí você vai voltar nas pautas que está mais alinhada às questões conservadoras. Então nós temos aí uma divisão clara entre cristãos evangélicos, que em alguma medida são alinhados às questões políticas, e outro grupo que não está bem alinhado às questões políticas. Temos um grupo que está alinhado a Bolsonaro, temos aí um grupo que está alinhado ao PT ou à figura de Lula. Lembrando que quando se fala de evangélicos, né, mais progressistas, algumas pesquisas revelam que estão muito mais associados ao petismo e em especial à figura de Lula do que realmente ligados às pautas progressistas de maneira mais profunda. Por outro lado, esses evangélicos que seguem de forma muito mais profunda as teorias políticas ligadas ao progressismo, né, uma coisa mais realmente uma pessoa um cristão evangélico que se denomina de esquerda, com todas as letras, são mais jovens, são mais urbanizados, são pessoas que estão mais ligadas às cidades, nas grandes centros urbanos, estão dentro do ambiente, né, acadêmico. Então, assim, na sua maioria, não quer dizer que não temos aí no ambiente rural, né, em outros locais, pessoas ligadas evangélicos ligadas à esquerda, mas eu digo de uma maneira mais acentuada, né? De maneira geral, os evangélicos são, em grande medida, conservadores. Esse é o panorama que a gente pode trazer aqui nesse primeiro momento. Então, temos aí essa divisão clássica aí desses evangélicos, né? Até aqui a gente pode entender isso aí. Saindo desse cenário, temos um outro cenário, que ou seja, alguns evangélicos que não querem ter a sua imagem associada à política, dizem: não podemos estar associados, e utilizam, inclusive, textos bíblicos para reforçar, legitimar essas escolhas. Lembrando que a Bíblia, né, e aí vem outra situação, já que nós somos evangélicos, precisamos entender, dentro de uma perspectiva bíblica, qual é o posicionamento da Bíblia, né? O que é que a Bíblia tem para nos dizer acerca da política? Muitas vezes os evangélicos acabam fazendo uma leitura política, ou melhor, fazendo uma leitura bíblica, muito mais numa perspectiva espiritual. Então você espiritualiza o texto. Você lê um texto lá que fala um pouco mais sobre as questões históricas, sociológicas, e aí a pessoa acaba espiritualizando o texto ali. Não consegue fazer uma classificação do texto, né, separando ali o que é uma fala espiritual, o que é uma fala histórica, sociológica, etc. E a Bíblia, né? A Bíblia fala muito de política, né? Tem muitos textos bíblicos que falam de política. Inclusive, nós temos aí algumas figuras, alguns personagens bíblicos que foram políticos, né? Podemos aí citar Moisés, podemos dizer José no Egito, Davi, Salomão, né?
Daniel, todos esses, né, homens, e também mulher, Débora também, né? Débora foi uma pessoa, uma profetisa, mas que também exerceu um cargo de liderança política, né? Foi juíza ali de Israel. E nós temos aí outras figuras dentro desse ambiente bíblico aí que teve uma representatividade política. Aí algumas pessoas dizem, olha só, nós estamos dizendo que esses homens, né, essas figuras, inclusive esses homens dos quais citei agora há pouco, Moisés, Daniel, Davi, Salomão, foram homens que tinham um alinhamento, tinham uma certa comunhão com Deus muito forte. Não eram, né, como a gente vai ver ali, quando chega no livro de Reis, né, primeira e segundas Reis, após a morte de Salomão, a morte de Davi, e que começa um processo de corrupção, né, entre os reis de Israel. E a gente vê que esses líderes aí são todos líderes que tinham um alinhamento, tinham uma comunhão muito forte com Deus e foram figuras políticas. Então, perceba que as escrituras falam de política. Então, essa questão de demonizar a política é complicado. Agora, um outro ponto que a gente precisa entender também, esse processo de uma visão muito demonizada da política se dá não apenas pela visão cristã. Os próprios políticos estão tendo essa visão demonizada, essa visão, né, caricata do político que é imoral, que é corrupto. Olha só, nós vimos Trump dizendo que não era político, né, dizendo que era um gestor, um outside, né, os cientistas políticos todos analisando a figura de Trump não como um político, até porque o marketing de Trump foi todo nesse sentido aí de dizer que não era um político, que era uma pessoa de fora, que ia chegar ali, que não tinha essa frieza política, que não tinha esses interesses políticos ali, porque é um cara de fora e faria diferente. E a gente sabe que, né, a partir do momento em que você se candidata, a partir do momento que você ingressa em um partido político, você se tornou um político. Inclusive, algumas ações, né, nossas aqui, enquanto sociedade civil, também pode sim ser considerada uma ação política. E aí a gente não vai entrar aqui, mas vários conceitos dentro da filosofia, dentro da ciência política, né, diz que qualquer um pode ter essa ação política, né? O homem é um ser político, é um homem que está ali, né, lidando com questões políticas o tempo todo. Então esse é um ponto. Nós vimos aí que e no Brasil, assim como nos Estados Unidos, no Brasil nós também tivemos algumas figuras, né, que disseram o seguinte: nós somos outside, nós somos de fora e nós não temos aí uma ligação com a política. Nós somos gestores, nós vamos chegar e vamos resolver o problema da política no Brasil. E a gente viu, né, percebemos aí que se tornou uma fala falaciosa dessas figuras, pois a gente sabe que existe todo um processo, né, dentro do ambiente político. E, como nós percebemos aqui, a Bíblia ela fala, né, de política. Eu quero trazer, inclusive, aqui alguns textos para a gente ver aqui sobre o que a Bíblia diz. Até porque o nosso entendimento tem que ser justamente esse. O que é que a Bíblia diz? Eu falei aqui do que algumas igrejas, algumas lideranças, o que eles acham, mas o que é que a Bíblia diz? Vamos lá para Romanos, capítulo 13, verso do 1 ao 3, que diz assim: toda alma esteja sujeita às potestades superiores, porque não há potestades que não venha de Deus, e as potestades que há foram ordenadas por Deus. Então, nesse ponto aqui, percebemos que existe uma validação, né, da figura política, né, da estrutura política por Deus, ou seja, Deus que, dentro dessa perspectiva aqui, que legitima e que diz o seguinte: para que todos, né, estejam sujeitos a essas
a essas figuras políticas, a essas lideranças, né? Também temos lá aqui em Salmo 144, que diz: bem-aventurado o povo ao qual assim acontece, bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Senhor. Então aqui, falando de uma forma mais global, uma forma mais ampla, o texto aqui, o salmista está dizendo, né, expressando o seu louvor a Deus. Ele diz que bom, né, a nação cujo Deus é o Senhor, pois essa nação que confia em Deus, que tem o Senhor como o seu Deus, ela vai ser beneficiada, ela vai ser, né, abençoada. Aqui entra um ponto complicado, porque muitos evangélicos acabam se apropriando desse texto aqui e querendo criar no Brasil ou no país, né, de origem deles, né, uma grande igreja, ou seja, quando eles chegam lá, eles são evangélicos, são cristãos, etc. E aí quando eles assumem o poder, eles acabam dizendo: agora é a nossa vez de dominar, agora é a nossa vez, ou seja, eles se apropriam do Estado para querer tornar o seu país uma grande igreja. E a gente sabe que o processo não é assim. A Bíblia diz que não é por força nem por violência, mas pelo Espírito de Deus. Então, para que nós possamos alcançar vidas, não é através de imposição. Nós alcançamos vidas, né, com amor, com atitudes gentis, né, e pelo Espírito de Deus. É o Espírito de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Um outro ponto aqui é Marcos 10, 35, 44, quando os filhos de Zebedeu, né, chegam para Jesus e Tiago e João e pedem, né, para que se assentarem, né, quando chegar lá no reino, lá, se pudessem um assentar do lado e o outro, né, um à esquerda e o outro à direita. E Jesus ali os repreende, né, os repreende ali, e Jesus vai sinalizar o seguinte: olha, os gentios, as pessoas aí do mundo aí, eles já fazem isso, né? Mas entre vocês, eu não quero que haja em vocês esse partidarismo, né? Esse toma lá da cá. Então, perceba que o problema não é estar com Cristo, o problema não é ingressar na política, o problema é como é que você vai lidar com o poder, como é que você vai lidar com as pessoas. Então, a Bíblia, ela, em alguma medida, ela não diz, né, para que você não seja político. Inclusive, lá no livro de Timóteo também vai nos dizer para que nós possamos fazer orações por todos os que estão em eminência, por todos que estão, né, exercendo um cargo de autoridade. Ou seja, como é que eu vou orar por alguém, né? E aí, seguindo se for seguir as teorias daquele que demoniza a política, como é que eu vou orar por alguém que foi, né, que está ali apropriado pelo demônio? Não faz sentido algum. Então a Bíblia está dizendo para que nós oremos pelas figuras políticas, para que a nossa nação, para que o país ele tenha paz. Lembrando que precisamos tomar cuidado, né? Ou seja, a leitura, se nós fizermos uma leitura de conveniência, sempre enxergaremos o que queremos ver ou aquilo que alguém quer nos mostrar. E a Bíblia vai além. A Bíblia mostra um panorama geral daquilo que Deus acha, daquilo que Deus quer, daquilo que Deus determina, e não um ponto de vista humano, que o homem quer, que o homem determina. Então aí a gente percebe o seguinte, aí vem a pergunta: pode o cristão ser político? Pode, desde que não se corrompa, desde que não queira fazer do Estado, né, domínio pessoal seu, desde que não queira governar apenas para poucos, porque quando você assume uma governança, quando você vai para o executivo, principalmente, você não pode governar para poucos, senão a gente entra naquele ponto que nós, enquanto cristãos, vemos sofrendo há séculos, que é a perseguição religiosa. Então nós, agora, no poder, né, quando acontece dos evangélicos, de um evangélico ingressar no poder executivo ou no legislativo, porque eu também não posso criar leis para prejudicar outros grupos. Não faz sentido, não dialoga com a mensagem cristã. A mensagem cristã é uma mensagem de amor. A mensagem cristã é uma mensagem de paz. Então,
Eu não posso, né, me transvestir de cristão e agir de maneira arbitrária. Estamos chegando ao final do nosso vídeo, né? Vamos fazer uma segunda aula, um segundo bate-papo acerca da política. Mande aí os seus comentários, envie aí seus comentários, curta, compartilhe, dê o like, que eu vou fazer um novo vídeo para a gente finalizar, porque é um assunto amplo, é um debate, né, muito amplo, mas aqui a gente trouxe um panorama e eu quero, no segundo vídeo, a gente vai trabalhar, né, alguns pontos, algumas lacunas que ficaram nesse primeiro vídeo. Vamos trabalhar no segundo vídeo. Desde já eu quero que Deus em Cristo abençoe a sua vida. Muito obrigado por estar acompanhando a nossa programação, nosso trabalho, né? Então, fica com Deus e até o próximo vídeo.